Queridos irmãos, é muito bom poder estar falando com vocês neste momento, nesse instante, fazendo um resumo do estudo que fizemos quarta à noite lá na igreja. Nós falamos sobre a oração intercessória de Jesus, quando ele intercede pelos seus discípulos. E o texto é em João 17, de 11 a 19. Ele começa falando, pedindo pelos seus discípulos, aqueles que ele guardou na fé. Ele está pedindo por aqueles que têm Jesus como Filho e Deus como Pai. E essa oração será respondida pelo Pai Eterno. É interessante que é dividido em alguns pontos esse texto. Ele se chama Pai Santo, combina a incrível transcendência de Deus. Deus transcende tudo o que pensamos, o que queremos a este mundo, a qualquer coisa que venhamos pensar. Ele transcende, mas também ele traz para a intimidade Pai. Faz parte da intimidade familiar. Glória a Deus por isso. Teu nome, Pai Santo, ele pede que é no nome de Deus que ele possa, pelo seu poder, pela sua natureza, ele possa proteger aqueles cristãos que são deles, para encaminhá-los para a eternidade, amados. Esse texto aponta para o verso 19, que fala mais ou menos em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. A santidade, irmãos, é algo importantíssimo nas nossas vidas. Nós não podemos deixar a santidade de lado, viver como as pessoas do mundo mal vivem. Não, devemos buscar a cada dia, a cada passo, viver em santidade para a glória de Deus. Amados, nós devemos ser aqueles crentes genuínos, que tem tanta unidade que Jesus fala, para que sejam um como o Pai e nós somos um. O mesmo mente, o mesmo propósito, o amor irrestrito, mútuo, um pelo outro, um pelo outro. Amados, é necessário que vivamos essa comunhão íntima com os nossos irmãos. Se não podemos ser amigos de todos, mas temos algumas pessoas que estão mais acessíveis a nós, temos um maior contato, e estas pessoas nós vamos dedicar oração, perdão, alegria, festividade. Temos que ter com estas pessoas da igreja, irmãos, uma comunhão íntima para a glória de Deus. No verso 12, irmãos, Jesus cumpriu sua missão em mantê-los na fé, sim, através de palavras, milagres, atos incontáveis que a Bíblia diz que Jesus fez para provar que ele era o Messias, o Cristo de Deus. Mas Judas, ficou imune a isso. Não recebia os benefícios de Jesus, se comovia com atos de Jesus, ficava impressionado com Jesus, mas não se convertia, não deixava Jesus mudar a sua vida. Ele não se converteu ao Senhor. No verso 13, irmãos, ninguém tinha tanta certeza e consciência da partida iminente de Jesus, rápida de Jesus, como ele, Jesus. Para ele, o Pai Eterno estava mais perto do que do dia que ele veio aqui na terra. É necessário entendermos esta verdade, que os discípulos não entenderam na época. Nós devemos entender que Jesus sabia que estava próximo de ir ao Pai. É necessário que a gente entenda essa verdade, porque Deus nos uniu e nos fez um povo que anda junto a cada passo e a cada dia de nossas vidas. Amados, Jesus afirma, se nós nos amarmos uns aos outros, o amor for intenso, íntimo entre nós, o mundo saberá que Deus enviou Jesus. Quando? Quando pregarmos mais? Não. Quando amarmos mais uns aos outros. Pregarmos faz parte dessa união. Mas quando nos amarmos uns aos outros, o mundo verá que Deus enviou Jesus. No verso 14, irmãos, que ele fala do mundo hostil a Deus, rebelde a Deus, e também rebelde contra o povo de Deus. Vemos a cada dia, a cada momento, a hostilidade contra Deus. Sabe por quê, irmãos?
Eu expliquei por quê, só em 2 pequenos pontos. Primeiro, eles não são nascidos do Espírito. Não são nascidos do Espírito. Não conhecem a Deus. Segundo, não são filhos de Deus. Eles não creem em Jesus, por isso não se tornaram filhos de Deus. Só 2 pontos que eu enumerei para que os irmãos que estavam aqui, os que estavam em casa, todos soubessem dessa verdade. Amados, no verso 15, Jesus não pede para que retire eles do mundo, não. Mesmo em meio às dificuldades, sofrimento que todos nós enfrentamos. Eu falei todas as pessoas que estavam aqui, como eu sei que todas as pessoas que estavam em casa passam por dificuldades, por lutas e por crises. Não, Ele não quer nos tirar do mundo. Ele pede a Deus que nos proteja, nos livre do maligno, nos livre do mal, irmãos. É importante que entendamos isso. Mas, para que isso aconteça, nós devemos buscar uma vida de santidade. Como, irmãos? Como? 3 coisas básicas, eu tenho falado aqui repetidas vezes. Através da oração, da leitura da Bíblia e do louvor. Ah, pastor, não sei cantar. Cante com o coração. Deus ouve a voz do coração. E é importante entender isso, irmãos. No verso 16, Jesus fala daqueles que têm fé no Cristo, porque eles têm a natureza diferente das do mundo mal. Têm os sonhos diferentes das do mundo mal. Têm a vida totalmente diferente do que aqueles que vivem no mundo e para o mundo. Irmãos, somos diferentes se assim vivermos a nossa vida. Não precisamos, irmãos, de adotar nenhum pensamento mal do mundo para a igreja. Precisamos sim viver o que Cristo nos mostra para a igreja. Irmãos, a jornada, a caminhada do cristão é perigosíssima. Se quisermos ser cristãos de verdade, a caminhada é perigosíssima. Nós devemos entender isso. Isso nos dá a ideia que precisamos sempre da proteção divina para as nossas vidas. Amados, o verso 17, essa palavra é dirigida às pessoas que entenderam o propósito de Deus para a vida delas. São pessoas escolhidas por Deus, que fazem aquilo que Deus quer e que odeiam e detestam aquilo que Deus não gosta. São essas pessoas que essa oração foi dirigida naquele momento. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, temos que tirar alguns aspectos práticos deste pedido, dessa oração de Jesus, para sermos santificados, ou seja, não é ser santo parado, não, é estar num processo de santificação dia após dia. A minha decisão é o seguinte, eu faço sempre isso, o que eu pude fazer hoje que Deus se agrade, e o que eu não pude fazer hoje. Eu sempre tenho essa forma de procurar crescer na fé para a aprovação e a glorificação do nome do Senhor em nossa vida. Meus amados, temos que viver em conformidade com Ele, precisamos aprender mais dele. Pois vou dizer uma frase bem forte, eu falei aqui no culto à noite, senão Deus não nos usará, Deus não vai nos usar. Não estou falando aqui pregar, não, pregar também, se eu não tenho uma vida em conformidade com a palavra de Deus, Deus não faz nada em minha vida, e eu só fico pregando a palavra, vai se tornar discurso vazio, inócuo, sem sentido algum. Mas eu falo no sentido geral da igreja, não só da igreja, mas pessoal. Você não pode crescer na sua vida pessoal, individual, meu irmão, se você não tem uma vida consagrada ao Senhor. Não pode e não irá, a não ser que você tome uma decisão de querer ser alguém abençoado por Deus, que serve aos propósitos de Deus em sua vida. No verso 18, diz que Deus enviou Jesus, ele mesmo disse, ou seja, ele tirou Jesus da eterna glória e enviou para um mundo perdido, onde sofreu acusações, tentações, açoites e tantas coisas mais. Amados, Jesus quer fazer isso conosco. Sim, quer fazer isso conosco. Ele quer mudar a nossa vida hoje, né? Desinstalar da vida que temos hoje, agora consegui acertar, para que a gente possa viver na verdade da palavra dele, para que a gente possa obedecê-lo e fazer sua vontade sempre. Deus deseja desinstalar você da sua vida em conformidade com o que você acredita
que é o melhor para você. No verso 20, aí entra uma coisa muito importante. Ele ora por nós, quando diz assim, que aqueles que vierem a crer nele. Os apóstolos pegaram a palavra, nós ouvimos a palavra, devemos viver esta palavra, em conformidade com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Irmãos, é muito bom poder falar com vocês neste momento sobre esse estudo. Queremos convidar a você para estar lá na nossa igreja, no templo, na quarta-feira que vem, pois, se Deus nos permitir, nós estaremos falando a intercessão de Jesus por nós, diretamente por nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Ele faça em nossas vidas o que Ele quer para a glória do nome dEle, no nome de Jesus. Amém.